paz do Senhor Jesus a cada um de vocês. Vamos dar início nesta noite a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero ler com vocês um texto que se encontra no livro dos Salmos de número 24. E diz assim a palavra do Senhor: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Vamos dar início nesse momento, nosso culto, com o prelúdio desta noite. Louvemos, pois, ao Senhor nesse instante. Tua beleza me leva
Nos colocamos nessa noite na Tua santa presença, ó Deus, rogando ao nosso favor, para que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso louvor, nosso culto, ó Deus, que nessa noite está sendo prestado por nós ao Senhor, por todos os demais que nos acompanham através das nossas redes sociais. Que a mão do Senhor venha ser estendida, Senhor, sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, sobre a vida e o lar da família de cada pessoa amiga, de cada irmão, ó Deus, da Igreja Presbiteriana do Brasil, nesta cidade, assim como as demais igrejas, Senhor, que tem anunciado o Teu Evangelho, tem trazido as pessoas a um verdadeiro arrependimento, a uma verdadeira conversão, que o Senhor esteja agindo poderosamente em cada coração. Nós oramos ao Senhor, Pai, pedindo perdão dos nossos pecados e pedindo que a Sua graça seja derramada sobre nós, para podermos adorarmos o Teu nome em espírito e em verdade. Ser conosco, Deus, nesta noite, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor com o louvor do nosso hinário número 14. Louvemos ao Senhor nesta noite. Exaltado seja Deus, porque só Ele é santo, santo e santo. Vamos continuar louvando ao Senhor nesta noite. Adore ao Senhor em sua casa, adore ao Senhor com a sua família. Bendiga o nome santo do Senhor. Nosso próximo louvor, de número 334, conversão. Longe
o Senhor fez por nós, o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, salvou a nossa alma da condenação eterna. Nos deu a segurança de salvação, a certeza que um dia estaremos com o Senhor nas regiões celestiais, para a glória do nome dele. Eu quero convidar você para fazermos a leitura da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1 a seguir, que nos diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a seguir, que nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todo quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, que os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo a Ele por essa leitura que acabamos de fazer, pela palavra que acabamos de ouvir. Olha ao Senhor nesse momento. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez invocamos o Teu nome, mais uma vez, ó Deus, entramos em Tua santa presença em nome do Teu Filho Jesus, rogando ao Senhor pelo nosso coração e agradecendo, ó Deus, pela Tua santa e preciosa palavra que foi lida nesse instante. Que ela venha ser colocada, aplicada à nossa vida, que ela venha ser guardada em nosso coração, que ela venha alimentar o nosso espírito, que ela venha fortalecer a nossa fé, que ela venha nos revestir de graça e de poder, de autoridade, para que em Teu nome, ó Deus, anunciemos o Teu Evangelho. Pai, fica conosco, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, faz presente em nosso meio, derramando a Tua graça sobre o nosso coração e no lar, na vida de cada um desses que nos assistem nessa noite. É assim que nós pedimos ao Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Nós vamos estar louvando ao Senhor com mais um hino, e esse hino ele tem como tema Rompendo em Fé. Deu um branco na cabeça agora aqui para lembrar o título do hino, mas agora Milano me fez lembrar. Rompendo em Fé. Então vamos louvar o Senhor junto com esse hino e vamos fazer desse hino a nossa declaração diante do Senhor, pois é assim a vida de todo cristão. Nós estamos rompendo em fé. Louvemos ao Senhor. Crescer.
nesse instante convidar a nossa irmã Verônica para estar orando ao Senhor, fazendo nesse momento a oração de confissão ao Senhor nosso Deus. Depois todos nós estaremos louvando ao Senhor com o hino número 71. Oremos ao Senhor. Eterno Deus que estás no céu, nesta noite, Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Queremos também a ti confessar, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor Jesus, pois o Senhor conhece a necessidade de cada um. Por isso, Pai, nesse momento entregamos a ti as nossas vidas, pedindo a tua misericórdia sobre cada um de nós. Que o Senhor venha cada dia, Deus, converter os nossos corações. Que possamos vencer todos os dias, Senhor Jesus, de acordo com a tua vontade. É assim, Senhor, que oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nosso hino número 71. Louvemos ao Senhor nesse instante. Louvado seja Deus, que o Senhor sempre se compadeça de nós e perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. É bem verdade que todos os pecados cometidos, o Senhor já nos perdoou, nos limpou, nos purificou de todo o pecado. Mas a Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Muitas vezes nós pecamos, seja em palavra, pensamentos, seja atitudes ou negligência, omissão, quando poderíamos fazer e não fazemos, quando deveríamos cumprir e não cumprimos com aquilo que o Senhor nos confiou. Então pecamos. Por isso que nós fazemos sempre essa oração de confissão, e é o Senhor que nos perdoa. Sabemos que o Senhor tem nos perdoado, sabemos que o Senhor continuará nos perdoando. Isso mostra nosso entendimento, nosso pensamento a respeito dessa situação e nosso temor a Deus, nosso respeito, a nossa devoção àquilo que é totalmente santo, completamente santo. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, dessa feita, capítulo número 28. Mateus, capítulo número 28, o último capítulo do livro de Mateus, e a partir do versículo 18 de Mateus, Mateus 28 e 18. Nós vamos ler apenas 3 versículos, número 18, 19 e 20, do capítulo de número 28. Vamos ler esses 3 versículos nesta noite, onde estaremos meditando na porção da palavra de Deus nesse instante. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo número 28, versículo 18, 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Espero que você tenha acompanhado muito bem essa leitura. E agora, curve a sua cabeça, vamos fazer mais uma oração, pedindo que a graça de Deus seja derramada sobre o nosso coração, para recebermos a porção da sua santa e preciosa palavra. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, graça te damos por tudo que o Senhor nos permitiu fazermos neste culto, realizarmos para a glória do teu nome, prestarmos, entregarmos ao Senhor a nossa adoração, nosso louvor, a nossa gratidão nesta noite, por tudo que o Senhor já tem feito por nós e por tudo que o Senhor é para cada um de nós. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos adorarmos o Senhor, cultuarmos ao Senhor, bendizermos o teu santo nome. Peço a favor de cada um dos teus servos, a favor de cada um dos nossos amados irmãos que fazem a família presbiteriana do Brasil nesta cidade. Mas peço a favor de cada ouvinte, de cada irmão, de cada amigo que nos assiste por meio do nosso Facebook. Que a mão do Senhor venha ser sobre cada um deles e que as suas casas, suas famílias sejam abençoadas de uma forma especial e poderosamente. Pai, eu rogo a favor do nosso coração para receber nessa noite a porção da tua santa e preciosa palavra. Fala conosco para o nosso fortalecimento, para a nossa edificação, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus foi-lhe confiada uma missão, uma tarefa a ser realizada, que é pregar o Evangelho, pregar, ministrar a palavra de Deus a toda criatura. Tanto em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, que lemos nessa noite, como em Marcos capítulo 16, versículo 15, o princípio é o mesmo. Tanto lá como cá vai estar dizendo para mim e para você: pregue o Evangelho. E pregar o Evangelho deve ser a nossa tarefa principal como igreja do Senhor no presente século. Pregar o Evangelho para a evangelização dos povos, tribos, línguas e nações. Esse é o propósito de Deus, é o plano de Deus, é o projeto de Deus, e essa foi a tarefa que Ele confiou à sua igreja: pregar o Evangelho. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho, meus amados irmãos e amigos, é a boa notícia de que Deus ama os pecadores e enviou o seu Filho Jesus para resgatar os que estavam cativos no pecado, os que estavam mortos em seus delitos e pecado. Essa é a boa nova do Evangelho. O Evangelho vai nos trazer essa notícia que enche e alegra o nosso coração em saber que Deus nos ama de uma forma tão extraordinária, que mandou o seu Filho Jesus para que morresse em morte de cruz pelos nossos pecados, para nos livrar da condenação eterna. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é uma notícia de prosperidade material, de bem financeiro, de situação estável nesta vida ou social, mas de uma felicidade eterna, de um sacrifício eterno, realizado pelo próprio Cristo, amando do seu Pai pelas nossas vidas. O João vai dizer: porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Evangelho vai trazer ao nosso coração esse tipo de mensagem, esse tipo de notícia que muito nos alegra e nos livra da condenação eterna. Então o Evangelho, ele serve à evangelização. E o que é evangelização? Evangelização é a comunicação dessa boa notícia, no poder do Espírito Santo, aos pecadores, com senso de urgência, que se reconciliem com Deus. Então veja, se Evangelho é a boa notícia, a evangelização é a proclamação, é a divulgação dessa boa notícia. E isso debaixo da graça de Deus, na dependência e no poder do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Veja bem, a evangelização vai trazer o senso de urgência que as pessoas precisam ter para se reconciliarem
com Deus. Por isso eu gostaria de dar o seguinte tema para a nossa meditação nesta noite. E o tema é evangelização, ordem de Cristo, missão da igreja, necessidade do mundo. Escute bem esse tema: evangelização, ordem de Cristo, missão da igreja e necessidade do mundo. Vamos considerar o tema supracitado. Em primeiro lugar, a evangelização é uma ordem de Cristo. Jesus se fez carne, viveu em perfeita obediência ao Pai, cumpriu a sua santa lei e satisfez a sua justiça, violada por nós, morreu na cruz em nosso favor, ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos, para nossa justificação, e consumou a obra da nossa redenção. Aquela palavra que Jesus disse na cruz está consumado, ele está anunciando que toda a sua missão, que o Senhor Deus o confiou para vir e morrer em nosso lugar, havia sido concluído. Havia sido concluído. Jesus, ele concluiu a obra da nossa redenção. Mas em seguida, ele comissionou os seus discípulos a ir por todo o mundo, até os confins da terra, pregando o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Marcos 16 e 15, Mateus 28 e 19. Quando eu leio esse texto de Mateus 28, 18, versículo 18, eu vejo que aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, foi o mesmo que nos comissionou a irmos e pregarmos esse evangelho a toda criatura. Então estamos debaixo dessa autoridade, nós fomos incumbidos dessa responsabilidade por aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Mas eu quero dizer mais, esta grande comissão que nós percebemos claramente aqui em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, está repetida em todos os evangelhos e também no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele diz: olha, vai a Jerusalém para que do alto seja revestido do poder, e quando forem revestidos do poder, serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Jesus, ele comissiona os seus discípulos, comissiona a sua igreja para ser sua testemunha em todos os lugares onde ela se encontrar, e a todos os lugares que ela puder ir, que eles puderem ir, para a glória do seu santo nome, ao dizer até os confins da terra. A evangelização, meus amados irmãos e amigos, não é uma opção, é uma ordem. Ele disse: ide. A evangelização é uma tarefa imperativa dada pelo soberano Senhor do universo. Precisamos levar isso em consideração. É por essa razão que as pessoas amigas encontram os crentes na rua realizando cultos, anunciando o evangelho do reino de Deus. Encontra os irmãos passando de casa em casa, entregando literatura, falando da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Por isso que as pessoas são incomodadas por alguns crentes que o convidam a ir a algumas reuniões, alguns cultos, em alguns lugares, a momentos de oração. É porque a igreja ela foi incumbida dessa responsabilidade, lhe foi confiada esse dever de ir a todo mundo, de anunciar o evangelho a toda criatura. Ora, quem nos mandou foi aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele que tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. Silenciar acerca das boas novas de salvação é um ato de rebeldia contra o próprio Cristo. Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ele vai dizer: pois se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Paulo vai dizer que se ele faz isso, não tem por que se gloriar, não vai usar isso para se promover, já que é uma obrigação que ele tem, lhe foi dada essa obrigação, lhe foi confiado essa tarefa, esse dever em anunciar o evangelho. Então ele diz: eu tenho que fazer, e se faço, não tenho que me gloriar,
porque só faço aquilo que me confiaram, que me mandaram, que me comissionaram a fazer. Mas ele diz mais: ai de mim se não pregar este evangelho. Ele está indo contrário àquele que lhe chamou, está indo contrário àquele que confiou a ele essa obrigação, este compromisso, esse dever, esta tarefa da evangelização. O universo, meus amados irmãos, se submete à vontade do Senhor. Não nos submetermos à vontade do Senhor é uma rebeldia, nos coloca contrário ao desejo de Deus para a nossa vida e aos propósitos de Deus para o nosso coração. Mas eu quero dizer algo nesta noite, para que você reflita. O universo inteiro ouve a voz de Cristo e obedece. O vento, por exemplo, ouve a sua voz e se aquieta. Está lá em Marcos 4:41. O mar escuta a sua ordem e se acalma. Está lá em Mateus 8:27. A Bíblia diz que os demônios obedecem a sua ordem e batem-se em retirada. Está lá em Marcos capítulo 1, versículo 27. Ora, seríamos nós, seu povo, os únicos no universo a nos rebelarmos contra a autoridade do Senhor? Seríamos nós aqueles que não obedeceríamos à vontade de Deus, não submeteríamos à vontade de Deus? Há alguém que pensa desta forma e acredita que isso pode ser possível, mas o próprio Jó vai dizer que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Ou seja, eu ou você não conseguimos desobedecer ou não cumprimos a tarefa que o Senhor nos confiou, aquilo que o Senhor exige de cada um de nós. Por isso que a evangelização é uma ordem de Cristo para a sua igreja. Cabe a nós, igreja do Senhor, obedecermos. Mas em segundo lugar, a evangelização não é só uma ordem de Cristo, mas é a missão da igreja. A evangelização é a missão da igreja. Jesus deixa nas mãos da igreja a responsabilidade de pregar o evangelho. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 1, nós percebemos a escolha dos 70 que saíram de 2 em 2 pregando o evangelho. 70 saíram de 2 em 2 pregando o evangelho. Essa tarefa, meus amados irmãos, é nossa e de mais ninguém. E eu posso dizer, como disse o apóstolo Paulo, e que esse ai esteja em nosso coração: ai de nós que não pregarmos esse evangelho. Se nós nos calarmos, seremos tidos como culpados. A evangelização é uma tarefa intransferível. O Senhor confiou a todos nós. Jonas tentou escapar para um outro lado, mas o Senhor fez ele ir até a cidade de Nínive, porque era isso que o Senhor queria e era isso que o Senhor lhe pediu, era isso, e foi isso que o Senhor lhe confiou, e Jonas teve que ir cumprir com a vontade do Senhor. Moisés quis botar dificuldade quando o Senhor escolheu para conduzir o povo de Israel, dizendo: Senhor, tenho alguma dificuldade, mas o Senhor não desistiu dos seus planos e ter Moisés como parte dos seus planos por causa das suas deficiências. Davi, muito jovem, já foi escolhido pelo Senhor e Deus agiu de forma poderosamente na vida de Davi. A nossa vida não será diferente como igreja do Senhor. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos comissionou. A evangelização é a missão da igreja. Somente a igreja, remida pelo sangue do Cordeiro, é poderosa o suficiente, é portadora, por ser portadora dessa boa notícia, dessa boa nova. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9, diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus, que nos comissionou, que nos chamou para anunciarmos as boas novas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ora, pastor Hernando Dias Lopes, ele diz o seguinte: a igreja que não evangeliza está doente. Pastor Jeremias Pereira, ele vai dizer que
A igreja que não evangeliza, ela morre. Porque essa é a finalidade da existência da igreja, a evangelização de todos os povos, línguas e nações. Então a evangelização é a missão da igreja. Nenhuma instituição humana tem essa credencial, nem mesmo os anjos podem cumprir essa gloriosa missão. Fomos chamados do mundo para sermos enviados de volta ao mundo como embaixadores de Deus, como ministros da reconciliação, como dispenseiro da multigraça, da multiforme graça de Deus. E o método que Deus usa para alcançar os corações dos pecadores é a sua igreja, na proclamação do seu evangelho. Precisamos compreender que a evangelização é tanto um privilégio como uma responsabilidade. Mas precisamos entender também que a evangelização é uma missão urgente. Urgente. Por isso que um certo teólogo ele vai dizer que a igreja que não evangeliza deixa de ser, logo deixará de ser evangélica. O que faz a igreja ser uma igreja evangélica é ser fruto do evangelho. E quando a igreja é fruto do evangelho, ela transmite aquilo da qual ela nasceu, do qual ela nasceu. Então, se ela nasceu do evangelho, esse evangelho também é transmitido pela igreja. Quando a igreja para de evangelizar, logo ela deixará de ser evangélica. E logo ela precisará ser evangelizada. Por isso que essa tarefa é uma tarefa urgente. Não há esperança de salvação depois da morte. Precisamos compreender isso. Que esse é o momento oportuno em que a igreja deve levar o evangelho àqueles que vivem, porque depois da morte a Bíblia diz que segue-se a juízo. O tempo é agora. Hoje é o dia de salvação. Então pregue o evangelho, porque essa é a missão da igreja. Mas em terceiro e último lugar, a evangelização é a necessidade do mundo. A evangelização é a necessidade do mundo. O homem de qualquer tempo, raça ou cultura precisa de Cristo. Não podemos esquecer disso, que há uma necessidade que a igreja do Senhor pode suprir em relação a este mundo. O homem não encontra o que ele mais necessita nos prazeres desta vida. O homem não encontra o que ele mais precisa para a sua alma nos deleites dessa vida, nas coisas que o mundo lhe proporciona. Ele precisa de algo que o mundo não pode lhe dar, e este algo é Cristo. O homem precisa de Cristo. Já dizia um certo teólogo que o homem tem um vazio, e este vazio é do tamanho de Cristo. Só Cristo pode preencher o vazio do coração do homem. A igreja conhece este Cristo, Ele é o Senhor da igreja. Se a igreja tem a responsabilidade de transmitir o evangelho, a igreja tem que entender a necessidade que o mundo tem de ouvir, de receber este evangelho. A evangelização é a necessidade do mundo. O homem não pode ser salvo pelos seus próprios esforços. O homem não pode ser salvo pelas suas próprias obras. As obras dos homens não podem levá-lo ao céu. Não pode colocá-lo como justificado diante de Deus. Sua religiosidade não é suficiente para reconciliá-lo com Deus. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 9, Paulo vai tratar dessa situação de uma forma clara para o nosso coração e dizer que todo homem ele está morto em seus delitos e pecados, mas Cristo vivifica pela sua graça, pela sua misericórdia. É Cristo que dá vida ao homem que está morto em seus delitos e pecados. Só Cristo pode mudar a situação do homem. Mas Paulo vai dizer mais, que ninguém consegue ser salvo pelas obras, mas é dom de Deus a salvação e a fé pelo qual o homem crê na pessoa bendita de Jesus para ser salvo. Por isso que o mundo precisa ouvir e conhecer a respeito de Cristo, para que tenham seus pecados perdoados, para que sejam redimidos, para que sejam salvos para a glória de Deus. A salvação
não é um caminho que abrimos da terra para o céu, mas ela vem do céu à terra. Quando eu vejo o diálogo do anjo com Maria, com José, anunciando o nascimento de Jesus e dizendo que este vinha para salvar o seu povo de seus pecados, percebemos claramente que a salvação não é algo que vai da terra ao céu, mas é algo do céu à terra. Jesus desceu. O texto que lemos como leitura nesta noite em João capítulo 1 vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo veio do céu para salvar a nossa vida, para salvar a nossa alma. Todo homem precisa de Jesus, todo homem precisa de Cristo, todo homem só pode ser salvo por meio do sacrifício de Jesus. A salvação é planejada, é executada e aplicada por Deus no coração do homem. O homem não pode fazer nada para redimir a si mesmo dos seus pecados. Ele é prisioneiro do pecado, impotente para se livrar desse pecado. Por isso, Jesus ele vai dizer no Evangelho de João: conhecereis a verdade vos libertará. Somente a graça de Deus, por meio de Cristo Jesus, é que liberta o homem, é que muda a situação em que ele se encontra em seus pecados. Por isso que a igreja precisa cumprir esta missão. Primeiro, porque ela foi uma ordem, ela é uma ordem de Cristo. Segundo, porque essa é a missão da igreja. E terceiro, porque essa é a necessidade do mundo. Mas eu quero concluir a mensagem desta noite dizendo que a fé em Cristo é o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. Mais do que saúde e bens, o homem precisa do Evangelho. Mais do que riquezas e sucesso, o homem precisa de Cristo. O Evangelho é a maior necessidade do mundo, e a evangelização é a maior expressão do amor da igreja pelo mundo. Pelo mundo. Sabe, eu fico triste em algumas situações quando eu percebo que o mundo ele faz uma apologia ao pecado, e alguns irmãos dizem: o importante é amar, e se amamos, aceitamos as pessoas como elas são, como elas vivem. Mas quando olhamos para a Sagrada Escritura, a maior expressão de amor é quando levamos a mensagem do Evangelho ao coração do pecador, e essa mensagem confronta o seu pecado. Não fazemos acepção de pessoa e não compreendemos que há pecados que não possam ser perdoados, e não compreendemos que há vidas que não possam ser transformadas. Há um conflito que o próprio mundo criou em separar determinadas pessoas pelas suas ações, mas diante de Deus todo pecador é igual. E todo pecador é carente da glória de Deus. E todo pecador precisa de perdão para os seus pecados, para não ser jogado ou condenado à eternidade sem Cristo. Por isso que a maior expressão de amor da igreja é quando essa igreja anuncia o Evangelho de Cristo às pessoas. É quando esta igreja anuncia Jesus Cristo como solução e salvação para a vida deste mundo, da humanidade. Eu quero concluir dizendo que a igreja deve cumprir com a sua missão da evangelização do mundo. E o Evangelho não é uma coisa, é uma pessoa. O Evangelho é Cristo sendo anunciado a toda criatura. Cristo é o Evangelho. Preguemos o Evangelho, preguemos a Cristo para a salvação dos pecadores. Quero dizer a você, irmão, minha irmã, que diante da situação que estamos enfrentando, a igreja não está de mãos atadas, não está de bocas
de boca fechada. Nós estamos anunciando o Evangelho. Nós continuamos trabalhando para o reino de Deus, porque o Evangelho de Jesus Cristo não para. Não há nada, nem coisa alguma que interrompa a obra ou a missão da igreja. Jesus, ele continua agindo poderosamente através dos seus escolhidos, através daqueles que ele comissionou. Então, que nós, como igreja do Senhor, possamos compreender isso sobre a evangelização, que é uma ordem de Cristo, é uma tarefa da igreja e é uma necessidade do mundo. Que Deus lhe abençoe em nome do Senhor Jesus. Ore comigo nesse instante e vamos estar, depois dessa oração, louvando o Senhor com o hino número 400. Depois estaremos encerrando o nosso culto nesta noite, agradecido ao Senhor por esta rica oportunidade. Mas eu quero orar por você nesse instante. Eu quero orar por aqueles que estão, pelos irmãos ou irmã que está desanimado, que tem sentido fraco, tem sentido desanimado para servir ao Senhor, para cumprir com a tarefa da obra missionária. Eu quero orar por aqueles que têm pensado em desistir diante de algumas situações. Eu quero orar por aqueles que estão passando por aflição em seu lar, estão vivendo um momento de vendaval no seio da sua família, aqueles que estão com pessoas enfermas, acamadas. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela igreja do Senhor Jesus. Mas também quero orar por você que não é crente, você que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, que ainda não se rendeu aos pés do Senhor, mesmo diante dos sinais que são tão visíveis da chamada de Deus a um arrependimento, a uma reconciliação. Mas eu quero orar por você, para que o Senhor nesta noite quebre as algemas do pecado, para que o Senhor nesta noite liberte a tua vida de tudo que o mundo, de todas as amarras que o mundo colocou sobre a sua vida. Que você tenha um encontro com Jesus nessa noite, que você se arrependa dos seus pecados e o confesse como o único e suficiente Salvador. Oremos nesse instante em nome de Jesus. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse primeiro domingo de maio, nós queremos agradecer ao Senhor por ter feito de nós uma igreja missionária, por não nos acovardarmos diante da missão que o Senhor nos confiou, mas estamos cumprindo com o ídolo do Senhor, anunciando o Evangelho do Teu reino a toda criatura. Muito obrigado, Deus, pela graça que o Senhor tem derramado sobre o nosso coração e pela forma como o Senhor tem agido através da nossa vida. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dos Teus servos e servas, que não tem se calado, ó Deus, mas tem anunciado o Teu reino através das lives, através dos louvores, da mensagem, da meditação da Tua palavra. Que o Senhor venha estar agindo poderosamente para a glória do Teu santo nome. Quero pedir pelos irmãos e irmãs, ó Deus, que diante de alguma situação estão desanimados, estão tristes, estão, ó Senhor, sem norte, estão, Senhor, sem entender ou compreender o sentido de tudo que está acontecendo ao seu redor. Aqueles que estão passando por aflição em suas casas, aqueles que estão passando, ó Deus, ou enfrentando enfermidades, aqueles que estão diante de grandes vendavais no seio da sua família. Eu peço a Tua mão de poder sobre a vida dessas pessoas, que o Senhor venha estar agindo poderosamente, resolvendo os problemas e fazendo com que todas as coisas contribuam, ó Deus, para a Tua glória. Eu quero orar também pelas pessoas amigas, que aqueles que gostam de ouvir os louvores, que se sentem bem em ouvir a mensagem do Teu Evangelho, mas ainda estão com o coração endurecido. Acredito que o Evangelho é bom, bonito, mas não recebeu ainda em seu coração, em sua vida. Não acredito que eles podem ser pessoas transformadas por esta palavra e viver uma nova vida. Pai, eu oro por essas pessoas que estão indecisas nessa decisão sobre a eternidade, que não se curvaram diante do Senhor, não se arrependeram dos seus pecados. Eu peço em nome do Teu Filho Jesus, que esta noite seja uma noite de transformação, que esta noite seja uma noite de cura, que esta noite seja uma noite de salvação, para a glória do Teu santo nome. É assim que nós oramos e esperamos no Senhor, confiantemente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvemos ao Senhor com louvor do nosso nome.
assim estaremos encerrando nosso culto nesta noite, agradecido ao Senhor por tudo que Ele já tem feito em nosso coração. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado por esta noite tão especial, por este momento, ó Deus, que foi possível cultuarmos o Teu nome, bendizermos ao Senhor, louvarmos junto com nossos amados irmãos e amigos para a glória do Teu nome. Muito obrigado por esse privilégio. Continue nos abençoando mais e mais, nos guardando, protegendo a nossa vida, o nosso lar, a nossa família de todos os males desta vida. Pai, sê conosco, derramando a Tua graça em nosso coração e a Tua palavra iluminando assim os nossos passos a cada dia, fortalecendo a nossa fé, animando a nossa alma e nos conduzindo, ó Deus, a uma vida de santidade e de obediência ao Senhor. Oramos, ó Deus, pela Tua igreja em todo o canto do mundo e por todas as pessoas amigas, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.